Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje para mais um dia aqui em Provérbios. Ontem vocês estiveram com a Nana, né? Palavra abençoada. Ela é uma bênção na nossa vida. Se você não viu, vai lá e veja que palavra, né? A gente precisa realmente nos organizar o nosso tempo e colocar aquilo que é prioridade, né? Então, a paz, amiga. Então, que nós venhamos entender, né? Esse lugar que Deus tem na nossa vida de prioridade. Mas confere lá a palavra dela que tá abençoada demais. Agora a gente vai continuar aqui no nosso estudo de Provérbios. Que, gente, eu falo para vocês, Provérbios mudou a minha vida e está mudando novamente, porque a cada novo entendimento a gente consegue aplicar, né, para nossas vidas aquilo que precisa ser melhorado. Então, que a gente venha realmente, igual eu já falei, venha para esse momento com intenção, não venha por vir, não ouça por ouvir, porque aqui são palavras do homem mais sábio do mundo, gente. Depois de Jesus, foi o mais sábio que pisou na face dessa terra, né? Então, são os conselhos dele, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Vamos orar, né, para a gente começar o nosso devocional e que o Senhor venha nos fazer entender aquilo que serve, né, para o nosso dia, para a nossa vida. Deus, aqui nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Te pedimos, Senhor, a Tua graça, bondade, misericórdia, que nós possamos entender os Teus ensinamentos, abra nosso entendimento, que o Teu espírito de sabedoria venha para as nossas mentes, Pai. Senhor, tira toda a distração do ambiente a qual eu ou essa pessoa está ouvindo, Pai, e quem vai ouvir mais tarde, Senhor, amanhã, não importa, que a Tua palavra venha alcançar e ter o mesmo efeito, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu gosto muito de ler, né, como eu já vinha falando para vocês, na Bíblia a mensagem. Mas hoje eu vou ler na King James, na versão da King James. Quem tem Bíblia aí, né, já pega aí, já pega caneta, marcador e vamos entender aqui o que essa palavra, esse cabelo despivitado aqui, ó. O que essa palavra tá querendo nos dizer? O que essa palavra vai nos ensinar hoje? É um capítulo curtinho, é o 9, tá? Mas de grande poder em ensinamento. Gente, se tiver barulho, tá? Daqui a pouco os pedreiros voltam. Aí se ficar barulho, vocês avisem, deixa aqui nos comentários. E eu tento, sei lá, fechar a janela, fechar a porta, pra gente evitar, né, interferência. Vamos lá, vou começar a leitura, tá? O 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares. Aqui a gente já começa, né, trazendo verdades para nossa vida. 7 na palavra é sinônimo de plenitude, de perfeição. Então a sabedoria edificou uma casa perfeita, uma casa plena, certo? A sabedoria edificou na sua casa. Já lavrou os seus 7 pilares, já matou seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela chama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quando aquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Eu vou parar aqui, porque aqui você vê que ela tem paciência, né, com aqueles que não têm entendimento, com aqueles que não têm ainda sabedoria. Ela prepara uma mesa, ela oferece pão, né, ela é agradável, ela é convidativa. A sabedoria, ela te envolve, né, e ela fala: vem, come do meu pão, bebe do meu vinho, se assenta comigo. E quem a gente conhece, né, que tem essa essência? Jesus, né? Jesus ali, ao ensinar os seus discípulos, ele sempre estava com pessoas em volta, né? Ele fazia questão de se assentar em mesas, de ensinar em mesa, né? Ali na última ceia a gente pode ver isso muito claramente, né? A preocupação dele da comunhão, né? No ensinar, a comunhão no ensinar.
E ele aqui, e a sabedoria tem essa essência, claro, que Jesus ia ter, né? Porque como a gente leu no 8, a sabedoria estava com Deus, desde a fundação do mundo, né? E aí ela fala: abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si. E o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Por que ela fala isso? Aquele que repreende, né? Em algumas traduções, aqui está escrito reprova, mas em algumas traduções está escrito assim: aquele que repreende é o tolo, né? Aquele que repreende o ímpio. Vamos entender aqui, gente, uma pessoa ímpia, o ímpio não é só aquele que não aceitou Jesus, que tá fora da igreja. A gente tem um péssimo costume de achar que o ímpio é esse tipo de pessoa, né? Mas existem pessoas que não vivem, não professam a fé cristã, mas não são ímpias, né? São pessoas que têm a base moral delas ali bem firmadas, bem estabelecidas. Elas só não são cristãs. Não quer dizer que elas não quer dizer que elas são necessariamente ímpias, né? Aqui que ele tá falando é assim, é uma pessoa que não tem o mínimo, né, de moral. E aí você vai repreender, aconselhar uma pessoa dessa, o que você vai adquirir para si? Vergonha. Porque essa pessoa, você vai falar assim para ela: ah, fulano, está fazendo isso, olha, toma cuidado nesse caminho. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai sair falando mal de você. Ela vai sair falando: você acredita que a Maiara teve a audácia de falar isso para mim? Isso aqui é muito sério, porque a gente tem que ver do nosso lado, né, quando a gente vai aconselhar alguém, né, e ver qual é o tipo de pessoa que a gente está querendo aconselhar e nos colocarmos também no lugar de quem recebe conselho. Porque qual tem sido a sua atitude diante de um conselho recebido? Será que você tem sido orgulhoso? Será que você tem sido arrogante? Será que você tem sido tolo? Porque aí ninguém pode falar nada pra você que você já tá ofendido, ofendidíssimo demais. Presta atenção. Se você não tem um amigo capaz de te falar verdades, talvez, só talvez, você se encaixa aqui como um tolo. Se ninguém tem a liberdade de falar com você verdades necessárias, talvez você se encaixe aqui como um tolo. Porque o tolo não aceita conselho. O tolo ainda envergonha aquele que tá dando conselho. Sai falando mal, sai falando que não precisava desse tipo de conselho, que sabe muito bem o que faz da vida. É esse tipo de pessoa, entende? Agora, se ninguém tem a coragem de falar nada pra você, não é porque você é 100% santo, não. Talvez é porque você está se comportando como uma pessoa tola, que o sábio não vai perder o tempo dele te aconselhando, porque isso aqui é coisa de sábio. Não vai aconselhar a gente tola e ímpia. Não vai. O sábio, ele vai ter sabedoria e falar: peraí, eu vou guardar o meu conselho pra mim. Aquela pessoa vai pegar o meu conselho, embolar, jogar no lixo e viver a vida dela. E ainda eu vou sair como errado. A pessoa sábia não vai nem querer conversar com você. Então, assim, olha as suas atitudes. E outra coisa, gente, a gente tem que tomar um verdadeiro cuidado. Porque se a gente não tem amigos que estejam dispostos a falar verdades na nossa cara, provavelmente nós temos pessoas falando da gente em rodas nas nossas costas. E isso é muito sério. Eu prefiro um amigo me dando bons conselhos, e aí a gente tem que filtrar também o que é conselho e o que é uma crítica construtiva, porque tem muitas pessoas que vêm, né, agora com essa palavra bonita, querendo apenas criticar, né? Não vivem uma vida de excelência, não fazem nada, mas se acham no direito de criticar quem está se dispondo a fazer. E aí é onde passa o nosso crivo. Peraí. Quem eu tenho sido? Será que o meu marido pode me repreender e eu tô agindo como uma tola?
Será que o meu amigo pode me repreender e eu tô agindo como um tolo? Será que a minha esposa pode chegar a falar comigo e eu tô agindo como um tolo, me achando dono de toda a razão, de toda a verdade do mundo? Ou não? Eu paro para escutar, eu analiso, eu filtro, porque aqui fala, ó, não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Olha isso. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, e ele te amará. Porque a pessoa que é sábia, gente, começou aqui a bateção de martelada. E se ficar muito barulho, vocês avisam aqui, por favor, tá? Porque aquele que é sábio, ele vai falar assim, peraí, fulano tá me dando um toque. Eu vou analisar, eu vou ver se realmente eu tô fazendo isso. Porque o sábio não tem problema em reconhecer. Realmente vacilei, realmente eu errei. Pede até desculpa, né, se for o caso. O sábio, ele não tem problema em dar um passo para trás. Ele não tem problema em aprender com a sabedoria, em se assentar na mesa da sabedoria, beber do vinho da sabedoria, comer do pão da sabedoria, escutar a sabedoria. Agora o tolo, ele acha que ele não tem que escutar ninguém, que ele já sabe muito bem que de tudo, que ele não tem que se assentar para aprender e ele é muito bem resolvido com a vida dele. É por isso que a palavra fala, ó. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Já tá dando um conselho aqui para quem é sábio. Não fica distribuindo conselho para quem é tolo, não. Que você vai ficar ainda mal falado. Repreende o homem sábio e ele vai te amar. Poxa, amiga, obrigada. Aquele dia lá, nossa, eu tava passando dos limites. Eu tava nervosa, eu tava, sabe, assim. E você veio, me aconselhou, obrigado. Poxa, amigo, obrigada. Aquela situação eu não tava enxergando um todo e você veio, falou comigo e eu pude. Porque o sábio, ele pode até demorar para filtrar, para entender, porque, gente, quem gosta de ser criticado? A verdade é que a gente não gosta, né? A gente gosta de ser elogiado, mas a crítica geralmente bate no nosso coração assim, né? Ui, eu tava achando que eu tava fazendo tudo certo e não tô. Então a crítica bate no coração com uma pitadinha de tristeza, né? O sábio, ele pode até demorar para digerir, né, o que foi criticado, o que foi falado, mas ele vai reconhecer, porque ele anda em sabedoria, ele anda em entendimento, ele pode até demorar para digerir, mas ele vai entender. Agora o tolo não, o tolo ele já ouve e já rebate. Peraí, não preciso disso, a minha vida tá perfeita, quem é você para falar isso? Tá se sentindo santa demais, o santo demais? Ele sempre vem com um contra-ataque, né, o tolo. O sábio não, ele ouve e ele agradece. Ele agradece quem te deu o conselho. Dá instrução ao homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará o seu entendimento. Então, aqui tá falando, né? A grande diferença de pessoas que querem ser sábias, de pessoas que estão assentadas na mesa da sabedoria e querem ser sábias, são pessoas gratas pela repreensão. São pessoas que não colocam... Você já parou para pensar? Eu já fui muito assim. E por vezes eu ainda me pego sendo assim. Vou falar de mim como sempre, porque eu tenho total propriedade para falar de mim mesma, amém? Melhor do que falar da vida dos outros, né? Meu marido, muitas vezes, ele é muito visionário. E aí, às vezes, ele falava algumas coisas pra mim, e eu já na hora falava, não, isso é loucura. E eu começava a falar as minhas ideias, não deixava ele nem terminar de expor aquilo que ele estava pensando, e eu já queria me sentir a dona da razão. Eu já queria achar que eu estava certa naquilo. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, peraí, eu preciso aprender a ouvir. Pelo menos ouvir. Gente, não quer dizer que todo mundo que vem te dar conselho são conselhos sábios e que você tem que pegar para sua vida. Mas você tem que passar pelo crivo da palavra, é a primeira coisa. Se você recebe um conselho de alguém, passa por essa palavra, tá? Passou pela palavra? Ó, então já é mais de meio caminho andado. Já vamos que eu vou ter, né, que pelo menos pensar nesse conselho, eu vou ter que pensar. Se ele passou pelo crivo da palavra, não tem nem o que discutir. Outra coisa, se aplica para mim? Eu estou sendo realmente essa pessoa que alguém tá falando? Sei lá, erros comuns no dia a dia, né? Às vezes a gente trata mal as pessoas e não percebe. Fulano, você é muito grosso. Fulana, você é muito grossa, você é estúpida, hein? Aí você recebe isso como o quê? Ai, não, mas também é fulano, mas também é ciclano. Sabe essas situações do dia a dia que a gente vive arrumando culpados?
e nunca a responsabilidade é nossa. Quando eu entendi isso, eu parei de esse bate-pronto, sabe? De meu marido falar e eu já responder. Eu parei de, na hora, querer rebater o que ele estava falando e eu aprendi a ouvir. Eu aprendi a escutar. Eu aprendi que eu não sou a dona de toda a sabedoria da existência, não, gente. Eu não sou, né? É o alecrim dourado de Jesus Cristo. Não dá pra gente levar tudo a ferro e fogo. E quando a gente aprende a ouvir, é tão bom que a gente começa a exercer isso aqui. A gente começa a ser grato pelas pessoas que nos dão um alerta, um toque. A gente começa a ser grato por esse tipo de pessoa, sabe? Eu tenho um cuidado, às vezes assim, vou falar de mim novamente, tá? Eu tenho um cuidado, né, com algumas coisas minhas. E aí, quando uma amiga minha vem e fala assim, ai, Mayara, olha, né, isso aqui você não deveria ter feito, isso aqui não tá legal. E eu sei que aquela pessoa é minha amiga, eu falo, poxa vida, ela tá zelando, ela tá cuidando de mim, ela tá cuidando da minha reputação, porque ela poderia se juntar para falar de mim com outras pessoas, mas ela tá vindo falar comigo. Então ela me ama, então ela cuida, ela zela. Ela tem o Espírito Santo na vida dela que tem esse zelo. Porque não adianta você falar que você é amigo de alguém e você só elogios? Você só tem elogios para aquela pessoa? Você não consegue ver um defeito naquela pessoa? Gente, a gente não evolui com elogios. A gente não cresce com elogios. Ah, eu acho fulano sensacional. Ok, fulano é sensacional. Mas, porém, entretanto, tem que ter alguma coisa. E quando esses defeitos estão exacerbados, é a hora do amigo, é a hora da amiga, do conselheiro entrar em ação e falar, poxa, amigo, poxa, amiga, vamos melhorar isso? Eu sei que, olha, gente, eu tenho uma cunhada, né? A Márcia, um beijo. É por isso que eu falo pra vocês, tá? Que o ímpio nem sempre é a pessoa que não aceita, que não vive no cristianismo, tá? O ímpio é aquele que não quer, é ímpio contra Deus ao extremo, sabe? Porque às vezes tem pessoas que não são cristãs, mas elas não vivem uma vida de ímpio. Elas não vivem. Na verdade, muitas delas vivem até melhor que muita gente que se diz cristão. Mas vamos lá. Ela é muito minha amiga. E ela me acha o máximo. Eu também acho ela o máximo. Mas ela tem liberdade para falar comigo. Porque ela me conhece, né? Eu tenho esse jeito mais ansioso. E às vezes eu deixo a ansiedade, o nervosismo tomar conta. E aí, quando ela vê que eu tô nesses dias, ela fala assim, Mayara, e aí, querida? Tá precisando dar uma acalmada, dar uma segurada, entende? A liberdade. Mas e aí? Como que eu vou agir diante de um conselho desse? Como um tolo ou como uma sábia? É isso. O temor, vou ler o 10, tá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Ou seja, como eu já falei nos outros capítulos, conhecimento a gente aprende em escola, em bons livros, com mestres e professores, mas a sabedoria, ela só vem de Deus, tá? Eu gosto muito dessa frase, apesar dela ser bem rude, mas é uma frase bem real, né? Você pode ser apenas um tolo que lê bons livros. Nada mais. Se você não tiver sabedoria vinda do alto. A sabedoria é de Deus. O conhecimento você adquire. Vai ler, vai estudar. Isso é o conhecimento. A sabedoria do que fazer diante de uma situação que às vezes nem tem saída, é só Deus que pode nos dar. Vamos lá. Vou ler o 11. Porque por meu intermédio, teus dias serão multiplicados. Intermédio de quem? Da sabedoria. E os anos da tua vida aumentarão. Se fores sábios, para ti será sábio. Mas se escarneceres, somente tu o suportarás. Ou seja, se você for escarnecedor, se você for tolo, só você vai te suportar mesmo. Ninguém mais vai te suportar. Se você for sábio, é por sua conta também. Amém, glória a Deus por isso. Mas se você for tolo, somente tu o suportará.
Ninguém mais vai te suportar se você for tolo. E ao longo dos anos, gente, isso pesa. Ao longo dos anos, isso pesa, né? Na juventude, a gente pode não querer ouvir ninguém, a gente toma as nossas decisões e faz tudo por conta, mas é a juventude, ok, mas a juventude uma hora passa, a maturidade chega, as consequências vêm. E aí? Você quer ficar sozinho? Só você vai te suportar. É a palavra que tá dizendo. Se você for tolo, sabe o que é ninguém? É nem sua mãe, nem seu pai, sua mulher, seu marido, seu patrão, seu chefe, seus amigos. Ninguém vai te suportar. Se você for um tolo, só você mesmo vai te suportar. Sabe por quê? As pessoas vão começar a falar assim, eu não vou na casa de fulano, não. Fulano só é a opinião dele, é do jeito dele, é tudo do jeito dele. A gente tem que entender que a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. A gente, repete aí, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. As opiniões dos outros também têm que ser levadas em consideração, sabe? Eu aprendi isso, gente. E eu estou lendo sobre isso também, né? Estudando, como eu já falei para vocês. A verdade não é uma verdade absoluta, porque a verdade ela tem vários ângulos. A minha verdade não é a sua verdade, a minha vivência não é a sua vivência. E nós vamos ter sim visões sobre a mesma situação, sobre a mesma coisa, de modos diferentes. Quer dizer que eu tô 100% certa? Ou você 100% certo? Ou eu 100% errado? Não. Quer dizer que nós temos que achar esse equilíbrio e viver em sabedoria. Viver em sabedoria é também respeitar as opiniões, as vivências, as experiências do outro. Entende? Isso é ser sábio. Porque senão você vai ficar sozinho e só você vai te suportar. E não sou eu que tô falando, é Salomão. Vamos lá pro 13. A mulher tola é espalhafatosa. Gente, vamos lá, voltando. Por que ele está usando a analogia da mulher tola? Da mesma forma que ele está usando a sabedoria como uma figura de linguagem feminina, tá? Não é que a mulher aqui seja uma mulher realmente, é uma figura de linguagem, tá bom? Então, do mesmo jeito que ele usa a figura de linguagem para sabedoria, ele usa uma figura de linguagem para tolice. Vamos lá, é o 14, né? O 13. A mulher tola é espalhafatosa e nada sabe, porque ela se assenta à porta da sua casa. E aí eu fui ler aqui, né? Me chamou a atenção esse se assenta, porque a sabedoria, ela não se assentou. A sabedoria, pelo contrário, ela trabalhou para prover um ambiente acolhedor. Até mesmo para aqueles que não tinham entendimento. E ela fala assim, bebe do meu vinho, come do meu pão, vem aqui, se assenta comigo, vamos conversar, bater um papo. Já a tola, né, a loucura, o que ela faz? Ela se assenta em posição, né, imponente ali, sou mais do que vocês, e tá lá impondo coisas. Isso é a tolice. E aí eu fui ler, né, me chamou a atenção e eu fui ler aqui o rodapé da minha Bíblia. Olha o que fala. Exatamente, olha aqui. Enquanto a sabedoria é diligente, a insensatez se assenta. As cadeiras eram raras nos tempos antigos. Só reis e mestres honrados se assentavam. Ou seja, enquanto a sabedoria provê um ambiente de mesa para que os tolos, aqueles que não são sábios, se assentem e aprendam, a loucura, né, a insensatez, ela se assenta numa cadeira, faz dessa cadeira um trono e fala, vocês têm que me ouvir, é isso, é isso, é isso, é isso. E é isso que uma pessoa imponente, do nariz em pé, orgulhosa faz. Ela se assenta e ela não ouve as opiniões, as vivências, as verdades do outro. Ela se acha sábia o suficiente para dar conta da vida dela e ainda falar da vida dos outros. Nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam corretos em seus caminhos. Eita, sabe, elas estão no mesmo lugar, a sabedoria e a insensatez. Aí a sabedoria fez uma mesa, convocou ali, chamou, convidou todo mundo e tá todo mundo ali se assentando. A insensatez está no mesmo ambiente, sendo imponente, impondo ali as ideias dela, chamando aqueles que já estão num bom caminho para a insensatez. E muitas vezes
aqueles que estão assentados em rodas, em mesas sábias, muitas vezes são atraídos pela insensatez, pela facilidade de ser insensato. Porque quando eu sou insensato, eu não penso por mim mesmo. Eu simplesmente vou na onda da maioria. Eu não tenho um pingo de racionalidade para parar para falar, peraí, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou dar um tempo aqui, eu vou ver essa situação. Não, você cai na pilha, você cai em fofoca, você cai em conversa, porque a insensatez se assenta num lugar alto e fala as opiniões dela, e você, que aí até estava num caminho de sabedoria, se acha lindo o discurso, porque é um discurso lindo, ela está assentada numa cadeira, ela está assentada num lugar de honra. A insensatez não é burra, não, ela é insensata, não quer dizer que ela é burra. Aí ela tá num lugar de honra, aí você acha aquele discurso lindo, e vai lá, sai do caminho que era reto de sabedoria e vai para insensatez. Chama, ó, quem é simples, volte-se para cá. E quando aquele que carece de entendimento, ela lhe diz, as águas roubadas são doces e o pão comido em secreto é agradável. É aquela conversa, né, do pecado. Ai, escondido é mais gostoso. Ai, ninguém precisa saber. Ai, é só entre eu e você aqui, ninguém vai saber de nada. É? Ninguém vai saber de nada? Olha aqui, o que aqui vai falar? Mas ele não sabe que os mortos estão lá e que seus ouvidos estão nas profundezas do inferno. Eita, pegou pesado, né? Isso aqui é ela mesmo dizendo, tá? Dos próprios caminhos dela. Então, você vê, ela ludibria as pessoas. As águas roubadas são doces. Por que ela fala isso? Nesse tempo, era tempo de poço, tá, gente? Não era só abrir a torneira aqui e sair água, não. Era tempo de poço, era tempo de serviço. Aí é fácil, né? A pessoa acorda cedo, vai lá com o cântaro, pega a água, e aí você vai lá e só rouba, furta. A água roubada é doce, Você não teve que trabalhar, você não teve que se esforçar, você só pegou do outro. O pão comido no secreto é mais agradável, no escondido, ninguém precisa saber, a conversinha aqui. Sabe aquela mensagem, aquela conversinha que você acha que ninguém sabe? Olha só, mas ela não sabe que os mortos estão lá e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. A insensatez, ela se reveste de uma personagem que ela não é. Ela se reveste de quê? De autoridade. Ela se reveste de domínio. Ela se assenta numa cadeira, no mais alto lugar. Te lembra alguém isso? Te lembra alguma coisa isso? Pra mim me lembra, né? Lembra quando Lúcifer falou que vou fazer o meu trono mais alto do que o dele e vou me assentar acima de Deus. Insensatez. Insensatez, orgulho, soberba. Gente, não caiam, né, na armadilha da insensatez. A insensatez, ela precede tantas outras coisas na nossa vida. Vamos ter discernimento, vamos ter um pouquinho de raciocínio lógico. Quando a coisa tá muito fácil, a água tá muito fácil, né? Vamos aqui usar a analogia de Salomão. A água tá muito fácil, o pão tá muito fácil. Vamos desconfiar? Porque tá fácil. Ah, Mayara, mas a sabedoria também ofereceu vinho e pão, mas ela preparou. Olha só, a sabedoria edificou, ou seja, ela trabalhou. Ela teve trabalho. Ela edificou sua casa, já lavrou os seus 7 pilares, ou seja, ela ergueu, ela cavou, ela fundamentou, ela firmou 7 pilares, ou seja, plenitude, perfeição. Já matou seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a mesa, ou seja, não é igual a sabedoria não. Pegou uma cadeira, se assentou lá e tá tudo bem. Não, a sabedoria ela trabalhou, ela teve trabalho, ela fez por onde. Entende? Aqui não. Então, quando alguma coisa vem muito fácil, quando algo tá muito assim de mão beijada, desconfie. Coisas que eu levo para esse capítulo, para minha vida. Eu não sou dona da verdade. Aprenda a analisar quem você está sendo diante de um conselho, porque a gente gosta de se analisar o outro, né? Ah, realmente, eu fui dar conselho pro fulano ali, fulano virou as costas, saiu andando e ainda saiu falando mal de mim. É fácil, né, a gente falar do outro.
A gente fala do colocar o outro numa situação ruim. Mas e eu? Quando alguém me dá conselho, como eu tenho reagido diante de um aconselhamento? Vamos nos autoanalisar? Então, coisas que eu levo pra minha vida hoje é isso, tá bom? Não se ludibria com coisas fáceis, com facilidades. E quem eu tenho sido diante de conselhos recebidos? Estou sendo tolo ou estou sendo justo? Estou amando quem está me aconselhando ou estou odiando? Estou criando um inimigo para mim? Ou será que ninguém tem a coragem de falar comigo? Aí lascou. Para aí na sua vida. Se você tem pelo menos um amigo que fala a verdade para você, você ainda tá bem. Mesmo que você não reage muito bem, né, diante disso. Mesmo que a sua, como eu falei do meu esposo, eu rebatia. Mas pelo menos eu tinha alguém que falava uma verdade na minha cara. Mas se você não tem ninguém, poxa vida, Mayara, não tem ninguém que fala uma verdade pra mim. E lascou pra você. Lascou. Procura logo o caminho da sabedoria. E encontre alguém que vai poder ter essa liberdade pra te aconselhar, pra falar com você. Porque o conselho do amigo, aquele conselho, sabe, que te faz avançar, gente, ele destrava tantas coisas na nossa vida. Porque quem vê de fora vê o todo. A gente só tá vendo a nossa razão, como eu falei da verdade, né? A verdade, ela não é única e exclusiva de ninguém. A verdade, ela tem vários posicionamentos. Amém? Se analise, reveja suas atitudes. O livro de Provérbios, ele é assim, ele cutuca mesmo a nossa ferida, mas é para o nosso bem. Porque aquilo que não nos confronta, aquilo que não, sabe, que é só carinho, passa a mão na cabeça, não faz a gente romper. Aquilo que confronta, que cutuca, que mexe, que faz a gente parar pra pensar, é isso que faz a gente romper, tá bom? Então, já vai aprendendo aí. O livro de Provérbios é daqui para um bocadinho mais estreito. Senhor, aqui foi ministrado, Senhor, a tua palavra, esse devocional maravilhoso, como o Senhor já vem falando comigo, Pai, através dessa palavra. Obrigada, Senhor, por ser aquele amigo que não tem reservas para falar conosco, Pai, até mesmo nas nossas questões erradas. Obrigada, Senhor, por não permitir que nós continuemos no erro em paz. Nós podemos até errar, mas quando estamos diante do Espírito Santo, Ele é aquele amigo que não nos deixa errar em paz. Obrigada, Espírito Santo, pela sua amizade. Independente de quem eu sou, dos meus erros, das minhas falhas, eu sei que eu posso contar com você. Me desculpa todas as vezes que eu não dei valor para a tua amizade, mas hoje eu e os meus irmãos queremos valorizar a tua sabedoria. Nos ajuda, nos instrui, em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo dia para nós. Medite nessa palavra, leia essa palavra, depois aí sozinho, medite nessa palavra. É uma palavra maravilhosa, você vai conseguir se analisar e romper em áreas que você talvez estivesse travado. Amém? Esse final de semana, né, não tem live, mas tem culto na nossa igreja, o Brasil para Cristo do Vila Barros, lá em Guarulhos, Rua Padre Cláudio Arenal, 874, amém? Se eu estiver, olha, já recebi bronca que eu falei aqui na live, que vocês podiam ir lá falar comigo e eu não estava em um dos cultos. Mas enfim, se eu estiver, não se sinta com vergonha. Pode vir falar comigo, falar, te vi lá na live, vim pelo seu convite, pode vir me dar um abraço, que você seja muito bem acolhido na nossa igreja. Eu não tenho dúvidas disso. A nossa igreja é uma igreja que acolhe, que ama e vai estar ali disposta a te receber. Você é mais do que o nosso convidado, você é nosso desejado de honra, nós desejamos ter comunhão com você, amém? Sábado às 19 e no domingo às 16. Não, às 16 não, olha eu aqui, às 18, tá bom? Domingo às 18 e no sábado às 19. Inclusive, para você que é casal, nós teremos um culto, né? Fica aberto para todos, mas nós teremos uma palavra para os casais. Se você tá aí, né, com a sua namorada, com seu paquera, com seu noivo, já vamos para a igreja cultuar conosco, em nome de Jesus. Pastora, mas depois você assiste de novo. Volta aí, Provérbios 9. Uma palavra abençoada e maravilhosa. Mudou a minha vida em várias áreas.
e vai nos ajudar a romper também. Amém? Um beijo para vocês, até segunda-feira, às 12h30. Gente, vamos vir para cá com intencionalidade, hein? Vamos aprender da palavra de Deus. Em nome de Jesus, espero vocês. Tchau, tchau.